Olá, empregados da Caixa, olá, participantes da FUNCEF. Voltamos hoje com o programa Debatendo a FUNCEF em 15 minutos. E nessa volta desse programa, nós queremos debater por que a FUNCEF inviabilizou as últimas eleições. Nós vamos conversar com os colegas Walter Sanmartin, empregado aposentado da Caixa, atuou no Rio Grande do Sul, Paraná e principalmente em São Paulo. Hoje ele é secretário de Direitos Previdenciários da PSF São Paulo, coordenador da Regional Paulista do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, e diretor-coordenador da Regional São Paulo da ANAPAR, representando nesse programa a FENAIA. Walter, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Nilson. É sempre um prazer estar aqui no Debatendo a FUNCEF em 15 minutos, ilustrando aí, trazendo a nossa contribuição aos participantes da FUNCEF. Obrigado, Walter. Nosso segundo convidado é o Adenir Marcarini, empregado aposentado da Caixa, atuando durante sua carreira no estado de Santa Catarina. Ele é diretor de Relações Humanas e aposentados da AGCF Santa Catarina. Atua no mercado financeiro com ativos no mercado à vista, futuro e mercado internacional. Neste programa, representando a FENAG. Bem-vindo, Adenir. Muito obrigado, Nilson. Olá, colegas. Sempre é um prazer poder estar aqui juntos, conversando, debatendo a FUNCEF em 15 minutos, trazendo a nossa visão, a nossa contribuição, pois a gente acredita que juntos a gente vai construindo um futuro melhor para todos nós, e a participação, a nossa interação, a nossa troca de ideias é que faz com que tenhamos uma FUNCEF cada vez mais pujante. Estamos juntos. Obrigado, Adenir. Vamos então aqui já começar nosso bate-papo, e eu queria começar com você, Walter, chamando você. As eleições da FUNCEF, elas estavam programadas para o ano passado, início de 2020, né? E os participantes estão aguardando esse processo eleitoral durante todo esse período, e esse pleito não aconteceu. O que ocorreu, Walter? Por que esse pleito não aconteceu? Muito bom que você traga isso, Nilson, porque é uma forma que nós temos aqui de esclarecer aos participantes que o processo eleitoral de 2020 para o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, ele teve o seu início lá em fevereiro do ano passado, e já em março a FUNCEF ela impugnou as duas chapas que estavam concorrendo. Ela impugnou alegando conflito de interesses, tema esse que a gente vai aprofundar durante os 15 minutos. Nós tivemos também a pandemia durante esse período, e o processo ele teve suspenso por 60 dias e depois foi prorrogado por igual período. No dia 29 de março, a nossa surpresa foi que a FUNCEF, 29 de março agora, de 2021, a nossa surpresa foi por conta da comunicação da FUNCEF dizendo do encerramento das eleições. Isso é o que houve, Nilson. Adenir, com isso que o Walter traz para a gente, e você como participante da FUNCEF, como que você vê essa questão das eleições não acontecerem, né? E o Walter traz que a gente está um ano esperando essa eleição, né? Não aconteceu e os participantes não têm os seus representantes eleitos. Fala para nós. Então, Nilson e colega Walter, na verdade, o ocorrido traz muita frustração. Afinal de contas, a gente tem interesse pelos destinos, né, da FUNCEF, tem interesse no êxito, em tudo que se relaciona ao nosso fundo de previdência. Afinal de contas, a gente sabe que é participando das decisões
e exercendo o nosso direito ao voto, a gente contribui para que, de fato, a gente tenha, na FUNCEF, o melhor destino possível. Então, a alegação da FUNCEF de que nós estaríamos, então, aí, incorrendo em conflito de interesse, pois, afinal de contas, o que a FUNCEF alega é que quem possui ação contra a patrocinadora, contra a Caixa, estaria, então, entrando aí em conflito de interesse e, por conta disso, não poderia estar aí participando, né, das chapas que estavam aí, então, concorrendo ao pleito. Entendemos isso como totalmente inconstitucional, inclusive, afinal de contas, todo cidadão, não somente colega bancário da Caixa, ou seja ele vinculado ou não à FUNCEF, tem o direito, sim, de buscar junto à Justiça o reparo do prejuízo que teve em qualquer situação da vida, afinal de contas. Isso faz parte, né, dos princípios e direitos fundamentais do cidadão, garantidos aí pelo artigo 5º da Constituição Federal. Então, a gente vê isso tudo, colega Nilson, com bastante frustração, e a gente entende que isso deve ser o quanto antes corrigido. Afinal de contas, o exercício do direito ao voto e a escolha dos nossos representantes eleitos é uma maneira que a gente entende de intervir positivamente para melhor conduzir os destinos da Fundação. Ademir, então, com isso que você disse, né, e a gente percebe aí, tanto você e o Walter falaram, a FUNCEF ela se utilizou, então, do conflito de interesse para impugnar as duas chapas, né? E aí fica uma preocupação para os participantes da FUNCEF, né? No próximo processo eleitoral, ela pode incluir essa prerrogativa no regulamento da eleição? Então, Nilson, o que a gente percebe, inclusive, dando uma analisada num contexto mais amplo, de que estamos tendo, infelizmente, do ponto de vista do poder central, a interferência, sim, em Petrobras, Banco do Brasil e com a Caixa, infelizmente, não está sendo diferente. O que está havendo, então? Nesses processos em que ocorrem a escolha dos participantes para os fundos de pensão, a ingerência de forma a criar, no caso do nosso fundo de pensão, a FUNCEF, esse elemento chamado conflito de interesse. A gente entende como uma maneira de complicar, de afastar o participante do processo de escolha dos seus representantes. Afinal de contas, como bem falei há pouco, a gente entende que qualquer cidadão pode buscar na justiça o reparo do seu prejuízo em qualquer instância da vida. No fundo de pensão, e quando se procura fazer isso buscando junto à patrocinadora, a Caixa, e não envolvendo a FUNCEF, o conflito de interesse deve ser afastado, porque, afinal de contas, no caso do CTVA, por exemplo, que é a maioria das ações, né, que nós temos hoje, por conta do pessoal que possuía, então, função de confiança, se busca remediar o quê? O fato de a Caixa não contribuir para a FUNCEF para efeito de gerar na aposentadoria um salário correspondente àquele cargo de gerente ou qualquer função que o colega participante exercia na ativa. Então, esse tipo de processo de demanda judicial envolve o quê? Envolve a patrocinadora, envolve a Caixa, que não fez lá o seu dever de contribuir para, com o nosso fundo de pensão, para que esse reflexo ocorresse na aposentadoria do participante. De tal sorte, então, que o conflito de interesse não pode ser, neste caso, aventado, e sim deve-se dar oportunidades para que todos possam ter, então, o seu espaço garantido, inclusive no processo eleitoral em curso. Walter, é interessante, né, falar sobre conflito de interesse, porque a gente sabe se houver ganho na justiça, tanto a empresa patrocinadora Caixa, quanto o participante, ele vai contribuir lá no fundo da FUNCEF de cada um de nós, né? Então, não me parece haver conflito de interesse, inclusive com a FUNCEF. Comenta para a gente. Veja, Nilson, o que nós temos aqui na verdade, por parte da Fundação,
pelo menos quer parecer, que ela não tem interesse em dar continuidade a uma conquista nossa em eleger os representantes na FUNCEF. Esse motivo alegado, conforme o companheiro Ademir bem já explanou a respeito, ele não encontra fundamentação na Constituição Federal. No regulamento de pessoal ele não pode constar, porque algo que é inconstitucional não deve constar no regulamento de processo eleitoral. E também não consta no estatuto da fundação. Tá? Agindo assim, você muito bem trouxe a questão aí. São recursos que deixarão de entrar na nossa fundação. Porque quando se busca reparar algo que a patrocinadora, porque a relação de trabalho é empregado, caixa e caixa. Quando se busca isso e há uma vitória na justiça, o empregado vai ter que entrar com a participação dele, recolhendo no plano que for respectivo, e a patrocinadora também terá que recolher a FUNCEF a parte que lhe é cabida. De forma que não tem cabimento algum essa alegação dela, e parece que está escondido aí outro interesse. O participante tem que ficar de olho. Walter, com isso que você traz para a gente, uma pergunta que fica, né? Quem é o maior prejudicado nesse processo? Bem apropriada aí a questão, Nilson, porque nós estamos aqui olhando aqui para os principais prejudicados, que são os participantes. A partir do momento que a FUNCEF ela cria obstáculo para que nós, participantes, tenhamos representação, tanto no Conselho Deliberativo, quanto no Conselho Fiscal, assim como na diretoria executiva, ela está inibindo que nós estejamos lá perto do patrimônio que é nosso. Há uma confusão muito grande com relação a isso. Esse patrimônio aí, nós ocupamos hoje o 3º lugar no ranking dos fundos de pensão. Esse patrimônio é do participante, é nosso. Não é de quem está lá hoje exercendo o cargo de direção ou de conselho. Esse patrimônio ele tem que ter muito cuidado com ele, né? Então, nós temos que ter essa oportunidade lá de eleger. Tá? O maior prejudicado desse processo, sem dúvida alguma, é o participante. Por sinal, no ano passado, a FUNCEF ela fez uma proposta de alteração estatutária. Uma das medidas que vem em prejuízo dos participantes é exatamente nessa área, no processo eleitoral. Deixarão de ser por chapas. Os participantes não concorrerão mais por chapas, e sim farão a sua inscrição de forma individual. No nosso entendimento, isso é uma iniciativa da FUNCEF de quebrar a organização das entidades, que as entidades construíram isso através dos anos. Ademir, quando o Walter fala sobre as entidades representativas, nós sabemos que alguns dos candidatos tinham ação coletiva, não eram ações individuais. Se a FUNCEF ela se mantém com essa visão de que não pode participar quem tem conflito de interesse, quem for associado a uma das nossas entidades, e que são várias que nós temos na Caixa, não poderão participar das eleições. Só empregados que não tenham ação e empregados que não sejam associados a nenhuma das entidades nossas.
Comenta para a gente, por favor. Desde longa data, colega Nilson e colegas participantes, a gente tem, por nós, até por instinto, até por experiência de vida, de que a união faz a força. A gente sabe que individualmente a gente tem menor poder de barganha, poder de fogo. Então, nós, colegas da Caixa, ao longo dos anos, nos afiliamos, nos associamos aí às diversas associações, seja a NIPA, seja a Amber, seja a FENAI, seja a FENAG, porque a gente tem o pleno entendimento de que a união, de fato, nos ajuda a alcançar os objetivos maiores, e no caso da FUNCEF não é diferente. Essa questão nos preocupa sobremaneira, colega Nilson, porque a gente tem, por exemplo, grandes associações como a NIPA, FENAI, FENAG, entre outras, que de fato se posicionaram, que lutam, né, para buscar o melhor destino para a FUNCEF, indiretamente, então, beneficiando lá os associados e os participantes da FUNCEF. De tal sorte de que essa resolução, essa decisão arbitrária, na minha opinião, de excluir, por conta desse alegado conflito de interesse, os colegas aí, que muitas vezes nem sabem, né, que a sua associação entrou aí com a referida ação judicial, buscando resguardar lá o seu direito, esse colega mal sabe disso e já, de pronto, está excluído, então, desse processo eleitoral. Ou seja, é muito complicado você criar uma cláusula draconiana dessas, criar uma situação muito, assim, dificultosa para a participação dos colegas, em especial os colegas da Caixa aí que estão vinculados a alguma dessas entidades, que busca sempre, né, defender o interesse aí do seu associado, e que neste momento a Fundação cria um empecilho sem justificativa, porque afinal de contas nós sabemos que precisamos participar das decisões e ficar sempre acompanhando tudo que se refere à FUNCEF. Temos dito aí nos diversos grupos que a gente conversa, de que o olho do dono é que engorda a boiada. Então, nós precisamos cada vez mais que todos possamos estar atentos ao que acontece à FUNCEF. E essa decisão, caro colega Nilson, de afastar os colegas que estejam vinculados às entidades, contraria sobremaneira e de forma muito perigosa e muito preocupante a maneira que a gente vê a organização através da união dos colegas em torno desses objetivos maiores. Muito obrigado, Walter, muito obrigado, Adenir. É muito importante e muito esclarecedor a forma que vocês trazem isso. Espero que os participantes, os empregados da Caixa, eles fiquem atentos ao que está acontecendo com a gente, né? Walter, eu gostaria que você desse as suas palavras finais. Nilson, eu é que tenho que agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema que nos é tão rico, né? Que a gente, desde o nosso ingresso na Caixa Econômica Federal, nós optamos por contribuir por uma fundação forte, uma fundação que nos garanta, lá no futuro, uma vida tranquila. Encerro aqui, ao tempo que agradeço a oportunidade, deixando para os participantes um apelo. Participem do processo. Vejam como é que está o andamento do seu plano. É só você acessar o site da FUNCEF, né? Não fique na dúvida. Nós temos que defender esse patrimônio que, mais uma vez eu repito, é nosso, é do participante. Muito obrigado. Obrigado, Walter. Adenir, gostaria de ouvir as suas palavras finais. Deixar aqui um agradecimento, me colocando sempre à disposição, colega Nilson, e deixar aqui uma palavra de otimismo. É importante a gente ter claro de que nós temos muitas alternativas boas de investimento no país, inclusive fora. A gente precisa estar acompanhando, como dizia o colega Walter, os números e os destinos da nossa fundação. Então, a nossa palavra final é de otimismo e convidar a todos aí que, de fato, sempre acompanhemos os resultados e as decisões que envolvem a FUNCEF. Afinal de contas, é o nosso presente e o nosso futuro que está em jogo. Muito obrigado.
Obrigado, Adenir. Queria convidar os participantes a assistirem aos vídeos que nós já fizemos anteriormente. Tem um vídeo muito bom com o Walter falando sobre a alteração do estatuto e chamando as pessoas para se mobilizarem para que não haja essa mudança. Um outro vídeo também com a Adenir, que fala sobre investimentos e proposta de investimento para a nossa fundação, e outros vídeos, né? Esse é o programa Debatendo a FUNCEF em 15 minutos. Na próxima semana a gente volta com um novo convidado ou novos convidados. Obrigado.